Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa anterior, nós pudemos conferir a segunda parte da entrevista inédita com o pesquisador, escritor e palestrante espírita Severino Celestino da Silva, onde ele nos falou sobre as lições que pudemos tirar da pandemia, tanto como indivíduos, como também como sociedade. E também conversou com a gente sobre o processo de transição planetária. Hoje nós vamos dar continuidade a essa entrevista e vamos ouvir o terceiro trecho. Serão 4 programas especiais ao longo de dezembro. O professor Celestino já esteve aqui conosco no Portal de Luz no final de 2020, quando nós ainda estávamos na pandemia. Lembrando que a entrevista de 2020 e todos os outros programas do Portal de Luz podem ser acessados no nosso canal no YouTube, Caibar Schutel. E se você gosta de conteúdos como esses, aproveite para se inscrever agora no nosso canal. Curta esse vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o link com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo transformador do Espiritismo. E para começar, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Jesus, quando chegaste à terra, através das palhas da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro, sombras no trabalho em forma de escravidão, sombras na justiça em forma de crueldade, sombras no templo, em forma de fanatismo, sombras na governança, em forma de tirania, sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, transformou-se a tirania em administração e gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo, egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque, Senhor, somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Meus amigos, que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça conosco, é o desejo do vosso servidor, Emmanuel.
Essa terceira parte da entrevista com o professor Celestino, que nós vamos assistir agora, foi concedida para o podcast do jornal Folha Espírita, com a participação das jornalistas Cláudia Santos e Helene Gritzapes, e também pode ser acessada na íntegra por lá. Aqui no programa Portal de Luz, nós estamos conferindo ao longo de 4 programas especiais o conteúdo da entrevista. Então, na semana que vem, nós vamos terminar com a 4ª e última parte. Hoje, nós vamos conferir o professor nos falando sobre assuntos bastante importantes, como a transição planetária. A gente já teve uma existência lá atrás, está passando por outra. A gente não sabe para onde vai, no sentido de o que vamos colher, mas a gente sabe para onde nós vamos colher. Que a verdadeira vida, hoje, o espírita sabe que é a vida espiritual. Então, nenhuma surpresa diante de qualquer coisa a gente deve ter. Apavoramento, não. Tem que fazer como o meu amigo. Estou pronto para a viagem. Eu creio que o momento é esse. Vamos servir. Vamos colaborar com o Cristo, que essa é a tarefa do espírita. Sim. Colaborar com o Cristo. Professor, o senhor comentou que a pandemia apressou a transição planetária. Lá em 2022, e eu volto sempre em 2020, desculpa, não 2020, quando a gente fez a primeira entrevista com o senhor, porque foi sucesso total de audiência, uma entrevista super elogiada, super acessada nos nossos podcasts, acredito que foi se não foi foi uma das mais ouvidas, mas lá o senhor nos falou que a regeneração vai acontecer. Ninguém pode reclamar e dizer que não foi avisado, porque ela virá. O senhor acabou de começar que ela, inclusive, apressou a transição, a pandemia apressou essa transição planetária. Na sua visão, quais são os outros sinais de que essa regeneração já está em marcha e que a gente não está enxergando? Há muita coisa. Quando Jesus sai do templo, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele saiu, diz Mateus, que ele saiu com o semblante meio fechado. Ele estava, eu não digo triste, mas estava sério, sorumbático. E os discípulos, por causa daquilo, disse assim, olha, mestre, porque estavam construindo o templo, e o templo de Jerusalém, diziam os rabinos, quem vai a Jerusalém e não vê o templo, ou não visita o templo, perdeu muita coisa na sua vida, porque era uma obra suntuosa, onde Herodes tinha colocado todo o seu apogeu. E Jesus olhou e disse assim, olha, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E naquele momento os discípulos ficaram meio, porque acharam que aquilo foi uma ideia exatamente contrária ao otimismo deles. E Jesus começou a dizer, olha, muitos virão em meu nome, vigiai e orai, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Messias, farão com que muitos tropecem, muitos cairão, haverá muita tristeza. No momento da tribulação que fala o profeta Daniel, que ele considerou a tribulação, hoje a gente sabe, a destruição do templo de Jerusalém. Mas essa foi, vamos dizer assim, um dos sinais mais fortes que Jesus deixou para aqueles que estavam convivendo com ele. Porque ali ele estava por volta do ano 32, e isso foi no ano 70, já o templo foi destruído por Tito Vespasiano. Mas ele não ficou só na tragédia material. Aí ele fala de reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, e a Covid foi uma peste, né? Foi uma doença viral, que foi além até de uma epidemia, foi uma pandemia, classificada pela Organização Mundial de Saúde. E muitos que viriam se aproveitar, inclusive, desse momento, e a gente sabe que houve aproveitamento,
né, desses sinais. Mas os discípulos, mas ele diz, mas ainda não é o fim. Quando os discípulos perguntam, e quando virá? Quando acontecerá essas coisas? A ninguém é saber, a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Mateus 24, versículo 36. Nem o filho, só o pai. Aí vem Allan Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, ele fala dessa consubstanciação desses momentos, e ele diz que a transição planetária, ou a transformação planetária, ela não acontecerá da noite para o dia. A gente não vai dormir na expiação de prova e despertar na regeneração. Ele diz que vai haver uma transição, que é exatamente o que a gente está assistindo agora. Nós estamos vivendo realmente uma pandemia, foi embora muita gente, mas, ao mesmo tempo, apareceram solidariedades, muitas, né, missionários a serviço do Cristo, anônimos, em sua grande maioria, graças a Deus. E você começa a ver, Kardec diz assim, a grande transformação do planeta será a transformação moral. Não serão sinais físicos de terremoto, de maremoto, de erupções vulcânicas, não. Vai ser a transformação moral. E Kardec dá um exemplo interessante. Ele diz assim, imagine um comandante de um batalhão que é composto de soldados rebeldes. E ele vai substituindo cada um deles. O rebelde por um soldado bem comportado. E cada um vai sendo substituído até que ele tenha um batalhão composto de soldados éticos morais. Então, você teria, assim, a transformação moral do planeta, a regeneração. E Kardec diz assim, a Terra, mundo regenerado. Nela não terá lugar os violentos, os abusadores, os ladrões, os salteadores, os desviadores, os corruptos. Por quê? Porque eles não poderão mais reencarnar. Eles serão levados a um planeta compatível com a sua inferioridade. Como diz em Obras Póstumas, aqueles que não, depois, no momento da regeneração, não tiverem vivido o Evangelho em autenticidade, não permanecerão na Terra. O grande Salomão, na obra Eclesiastes, lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, geração vai, geração vem, e a Terra permanece a mesma. E, se você analisar, é isso que acontece ininterruptamente no planeta Terra. Por isso que ainda existe tanta gente desviada, tanta gente sem as virtudes que precisamos para viver num planeta regenerado. E você vê o espírito Heine explicando a parábola dos trabalhadores da última hora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e dizendo que aqueles trabalhadores da última hora, que o doutor Bezerra disse que são os espíritas, esses trabalhadores já vieram desde o tempo de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Então, nós já passamos todas as etapas. Então, nós chegamos a um ponto que nós realmente, aqueles que não sintonizarem, depois de conhecer tanto essa obra libertadora, com esse tríplice aspecto, porque o Espiritismo não é uma religião constituída de sacerdote, de hierarquia, de privilégios, de dogmas, de forma nenhuma. É uma doutrina que lembra muito o judaísmo, porque o judaísmo é uma doutrina pura. Se o único pecado, eu diria assim, equívoco dos judeus, é que eles receberam essa revelação de Moisés e acharam que era para eles. Mas eles receberam para distribuir para a humanidade. Eles foram egoístas nesse ponto. Eles não eram para ter feito o que fizeram, achar que Deus falou só para eles. Eles não eram melhores, já diz Kardec e Emmanuel, eles não eram melhores do que ninguém, eles apenas
A única virtude que eles têm é que eles eram monoteístas, por isso que eles foram escolhidos para receber a primeira revelação. Então, como diz Salomão no Eclesiastes, a Terra já enviou para outros planetas regenerados muitos dos seus habitantes, gerações e mais gerações. Estão aqui os mais letárgicos, os mais preguiçosos, como nós, que aqui eu já não era para estar aqui há muito tempo. Nós todos, né, professor? Exato, exato. Então, a gente deve se envergonhar de já não ter saído, já não ter sido elevado a categoria maior por causa da nossa indiferença, neutralidade, por claudicarmos muito. Nós éramos às vezes as pessoas me perguntam assim, mas professor, desde a criação do planeta Terra, dentro do processo da lei do progresso, por que é que ainda tem gente tão ruim aqui? Por que é que tem gente tão indiferente, materialista, ateu? Eu digo, meu filho, lembre que isso aqui não é um planeta regenerado. A Terra é uma prisão. E na prisão não vão os bonzinhos, não. Numa penitenciária não chega santo, chega grandes devedores. Agora, pagando o seu débito, eles são libertos. Então, o que é que nos falta? A gente ainda não pagou, por isso que a gente que já tem uma certa consciência, às vezes eu digo assim, eu não gosto, não é que eu seja alienado, mas tem coisas da televisão que eu não gosto de ver, porque eu não vou dar jeito. Ou já aconteceu, ou está acontecendo muito longe, eu não tenho acesso para resolver nada, mas eu me pergunto, e por que é que mesmo assim eu não comungo com isso que está acontecendo? Eu não concorri para que isso acontecesse, e por que é que eu sou obrigado a presenciar? Porque eu tenho alguma coisa ainda a aprender, ou ainda algum resquício do meu passado ligado a esse tipo de coisa. Então, o espírita tem que ter essa consciência e entender que aqui é um presídio, e que Jesus diz várias vezes que todos que dormem no pó despertarão, que fizeram bem para uma vida eterna, que fizeram mal para um julgamento. Não é uma condenação eterna, como os tradutores colocam. Ele fala em ladim, dim é tribunal. Por isso que Paulo diz que depois da morte vem o julgamento. Você é julgado, se você não deve mais nada, você vai alçar a um planeta superior. E Jesus coloca isso no último da última parte do sermão escatológico, em Mateus 25, 31 a 46. Ele fala exatamente de como vai ser esse julgamento. Vai haver uma separação entre os bons, que ele chama de ovelhas, e os maus, que ele chama de bodes, que o bode é o símbolo do erro. A igreja chamou o bode, transformou a figura do bode em Satanás, com chifre, com casco, fendido, essa coisa toda. Então, Jesus coloca muito bem quem são os bons. Vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque foram solidários com aqueles que estavam com fome, com sede, que estavam nus, que estavam nos presídios, nos hospitais. Então, essa é a receita. Às vezes eu até me consolo, será que eu estou aqui ainda? Não é porque eu tenho ainda que dar mais de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Não faço nenhuma propaganda, mas eu tenho duas coisas que me preocupam. É não misturar o que é espiritual com o que é material. Eu nunca, não falo com orgulho, mas eu sempre me fiscalizei com Mateus 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebeste. Embora eu não seja um médio psicógrafo, mas minhas obras todas tiveram auxílio da espiritualidade. Então, eu não tenho coragem de vender um livro e botar o dinheiro no meu bolso. Eu transfiro tudo para a instituição, porque eu não quero viver da religião, da minha doutrina, eu quero viver para a doutrina. Então, eu tenho cuidado, quando alguém bate na minha porta, eu tenho que ter 1 quilo de feijão, ou 1 quilo de arroz. Eu não quero, peço a Jesus que não permita que eu deixe sair alguém da minha porta sem levar qualquer coisa, independente do que eu já faço na nossa casa. Todo último sábado de cada mês. Então, eu acho que esse cuidado, porque isso não é nada demais, você não está fazendo nenhuma caridade. Eu assisti uma obra que
um filme chamado Somos Todos Iguais. É um filme verdadeiro, que aconteceu, uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se vocês já assistiram, mas tem uma passagem, tem um diálogo nesse filme, dois diálogos fantásticos. Primeiro, quando uma senhora com seu marido dá um prato de comida a um homem de rua. Aí ele diz assim: quando você me dá esse prato de comida, você acha que você está fazendo o quê? Ela disse: não, eu estou alimentando sua fome. Eu disse: não. Você vai alimentar minha fome, mas eu vou continuar sendo morador de rua e precisando ainda comer. O que você faz de diferente quando você me dá um prato de comida é porque você está dizendo para mim que você se importa comigo. Isso é o que é importante nesse processo. Então, o feijão, o arroz, o que for, o gênero alimentício, é a desculpa. É a senha, é o elo para a gente dialogar, confortar, dizer uma palavra fraterna, porque essa é a verdadeira caridade. Né? Sorrir, porque sorrir não custa dinheiro. E um sorriso faz tanto bem, muitas vezes, a situação de alguém. Então, no final, ele diz assim: todos nós somos moradores de rua, preocupados em voltar para a casa do nosso Pai. No próximo programa, nós vamos ouvir a última parte da entrevista com o professor Celestino. Espero que estejam gostando. Aproveitem para se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber a notificação de todos os nossos programas. Nós temos programas e conteúdos inéditos todos os dias. E também para você receber a notificação e conferir na semana que vem a última parte do nosso especial com o professor Celestino. E aproveite também para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso pode ajudar muitas pessoas a encontrarem a paz nesse momento. E também vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!